alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Dias e neste vídeo estarei falando sobre movimento circular. Então eu tentei de todas as maneiras colocar um GIF aqui no Word, mas não deu. Então você imagina que o nosso amiguinho aqui, ele sempre vai estar girando assim. Você possa entender muito bem o movimento circular, você precisa de uma base matemática, que é o estudo da circunferência. Então, quando eu tenho uma circunferência e eu marco um centro nessa circunferência, um pontinho no centro aqui, a distância do centro a qualquer outro ponto que pertence à circunferência vai ser o raio. O dobro disso seria o diâmetro. Vou desenhar aqui mais ou menos, eu vou apagar. Isso tudo aqui, ó, seria o diâmetro, que é 2 vezes o raio, o dobro do raio. Então, este é o primeiro passo que nós precisamos entender. Se eu for calcular esse comprimento total, essa parte azul da minha circunferência, eu vou ter que o comprimento de uma circunferência, ele vai ser dado por 2 vezes π vezes o raio da minha circunferência, onde o π ele é aproximadamente 3,14. Assim como as medidas de comprimento eram os nossos guias no movimento retilíneo uniforme ou também uniformemente variado, no movimento circular a nossa guia aqui vai ser os ângulos. Então eu vou denotar aqui como ângulo 0 graus. E a partir daqui eu consigo variar o meu ângulo. Deixa eu segurar bem aqui na ponta, eu consigo variar o meu ângulo. Então, por exemplo, aqui eu teria um ângulo talvez de aproximadamente 45 graus, algo do tipo. Quanto mais eu aumento esse meu ângulo, chegando aqui eu já teria 90 graus. E por aí eu poderia ir variando. Meu próximo ângulo aqui, por exemplo, assim eu teria 180, assim 270, e assim uma volta completa, 360 graus. Então eu vou ter essa minha variação dos ângulos. E isso vai nos ajudar a nos orientar no movimento. Dessa maneira, em ângulos, nós teríamos a nossa circunferência. Iniciando com 0 graus, 90 graus aqui em cima, 180 graus, aqui embaixo 270 graus, e quando eu retorno aqui novamente, uma volta completa, 360 graus. Poderia também dar mais de uma volta. Essa é a maneira que nós temos de expressar os ângulos em graus. Porém, existe uma outra maneira de expressar os ângulos, que é em radiano. 0 graus em radiano a gente coloca 0 mesmo. O nosso 90 graus é π sobre 2. O 180 graus é π. Então a gente vê que o π, neste sentido de ângulo, ele vale 180 graus. No 270 eu vou ter 3π sobre 2. E quando eu tenho uma volta completa, eu vou ter 2π. Então vai ser basicamente isso que é necessário para você entender o resto desse vídeo. Então já sabe, né? Hora de parar e copiar essas informações. Então nós vimos que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o r, o raio da circunferência. E quando nós damos uma volta completa numa circunferência, nós temos 360 graus, que em radiano vale 2π. Se eu quiser calcular o tamanho de um pedacinho de uma circunferência qualquer, como saindo deste ponto e indo até este ponto, eu farei da seguinte maneira. Se eu observar aqui que o comprimento de uma circunferência inteira é 2π vezes o r, eu observo que esse 2π aqui, na verdade, é o ângulo de uma volta completa.
porque quando eu falo o comprimento de uma circunferência completa, eu tenho uma volta completa. Então eu posso transformar essa nossa formulazinha aqui para um pedacinho de uma circunferência, um pedacinho aqui que está em rosa, neste tamanho aqui. Vou chamar esse pedacinho de S. Então eu vou ter que o S ele é igual ao ângulo θ vezes o raio. Porém, muito importante, esse ângulo θ aqui ele precisa estar em radianos. Então, minha partícula, já falando de física, ela pode se mover uma volta completa, dá 360 graus, ou ela pode se mover apenas um pedacinho, ou 90 graus, ou 270, ou 180, e todos esses valores a gente vai precisar considerar sempre em radianos. Então, quando eu tenho uma partícula se movendo em movimento circular, eu vou ter a seguinte velocidade. Eu vou fazer um comparativo com a velocidade linear. Nós sabemos que a velocidade linear é o espaço percorrido pelo tempo. Porém, na velocidade angular, ao invés de eu escrever como v, eu vou usar o ômega minúsculo. Isso aqui vai ser a nossa velocidade angular. Esse W redondinho, na verdade, é a letra ômega minúsculo. A variação de espaço agora ela vai dar lugar à variação de ângulo, dividido pela variação de tempo. Isso aqui não muda, não. Se o meu ângulo for em radianos, que é o que a gente deve usar, nós vamos ter que essa unidade vai ser radianos, a gente representa como rad, sobre o tempo em segundos. Então a velocidade angular ela vai ser dada por rad por segundo. Bom, mas se você achou que a gente não vai ver mais a velocidade v, você se enganou, nunca será um adeus. Mas a gente precisa entender como ela vai aparecer aqui. Então imagina que nós temos um disco, e nesse disco tem o centro aqui em laranja, e eu vou ter duas partículas, ou dois corpos, como você quiser imaginar. Um corpo azul e o outro corpo rosa. E esses dois corpos eles vão girar junto ao disco. Como eles estão alinhados, isso eu afirmo para você, o tempo que o disco rosa demora para dar uma volta completa, ou seja, dar uma volta e retornar onde ele está, dar uma volta e retornar aqui, é o mesmo tempo que o azul vai ter, de dar uma volta e retornar até aqui. Então a gente tem que o tempo de uma volta sobre um disco, quando eles estão alinhados, é o mesmo tempo. Tá? Na verdade, nem precisa estar alinhado. Sobre um disco, depois a gente vai ver isso melhor, a gente tem que o tempo de uma volta é o mesmo. Porém, existe uma grandeza aí que faz diferença. Por quê? Porque nós temos que o rosa ele percorre um espaço muito maior do que o azul. Porque o azul ele percorre um raio, uma circunferência de raio menor. Já o rosa ele percorre uma circunferência de raio maior. Então o espaço percorrido pelo rosa é maior do que o azul. Porém, eles fazem isso no mesmo tempo. Então a grandeza que é a velocidade do rosa ela é maior do que o azul. Entretanto, essa velocidade tem que ser linear. Por quê? Porque quando o rosa dá uma volta, ele percorre 360 graus, ou seja, 2π em radiano. Quando o azul dá uma volta, também ele percorre 360 graus, que são 2π. Então a velocidade angular dos dois, neste caso, é a mesma. O que vai diferenciar é a velocidade vetorial. E onde vai estar essa velocidade vetorial, né? Essa velocidade vetorial, ela vai estar aqui, ó, tangente a trajetória curva, tangente a circunferência, tá bom? Por isso ela também pode aparecer com o nome tangente, como a gente representa com setinha, também pode aparecer o nome vetorial. Então a gente vê que o rosa ele vai ter essa velocidade maior, porque ele percorre um espaço maior. Então essa velocidade ela vai estar interligada com R, com o raio. Então a velocidade V ela vai ser a velocidade angular, que no caso dos dois são a mesma neste exemplo,
vezes o raio. Tá bom? Então isso aqui vai ser a velocidade linear, ou pode aparecer no exercício como tangencial, ou até mesmo, já vi, como vetorial. E nós teremos também duas grandezas muito importantes, que é a frequência e o período. Então quando a gente pensa no movimento circular como este, o nosso objeto ele demanda um tempo para que ele possa dar uma volta. E se eu for medir também uma unidade de tempo, poderia ser em segundos ou em minutos, né? A gente vai conseguir observar que nessa unidade de tempo o meu objeto ele vai dar um certo número de voltas. Então essas duas grandezas aí vai ser a frequência e o período. A frequência vai ser a quantidade de voltas que vão ser possíveis ser dadas em uma unidade de tempo. Ou seja, o objeto ele dá 6 voltas em 1 segundo. De qualquer coisa, talvez um motor, coisa do tipo. Então nós temos que a frequência vai ser 6. E a unidade, quando a gente tem um tempo em segundos, vai ser hertz. Então a frequência ela é a ideia do número de ciclos, vou colocar NC aqui, número de ciclos, dividido pelo tempo. Tá bom? Então, por exemplo, um objeto, vou colocar um exemplo aqui, ó. Nós temos que um motor ele faz 30 voltas em 5 segundos. Então a frequência dele vai ser 30, que são 30 ciclos, em 5 segundos. Então eu terei uma frequência de 6 Hz. Então esse é o primeiro passo para a gente entender aí. Já o tempo de uma volta, se a gente considerar novamente um objeto girando, eu preciso apenas pensar no tempo ou medir o tempo que demora para o nosso objeto dar uma volta. Vamos supor que a sua precisão não seja tão boa e você comece a observar que esse objeto, na verdade, ele está dando, vou colocar já no exemplo aqui, ele está dando um número de 5 voltas, ele dá 5 voltas em 20 segundos. Então, o período do nosso objeto que está girando, a gente vai chamar de T maiúsculo. Não vou fazer a piadinha do Tzão aqui, T maiúsculo, Tzão, entendeu? Vai ser a quantidade que eu tenho de tempo total dividido por 5. Porque se eu pego o tempo que eu tenho total dividido por 5, eu vou saber o tempo que demorou em cada volta, que no nosso caso é 4 segundos. Então eu tiro que o período ele é o tempo dividido pelo número de ciclos. Então repara bem que a frequência e o período são contrários, ou melhor, são inversos, né? Então se eles são inversos, eu posso escrever que a frequência é o inverso do período, escrevi matematicamente. Ou o período também é o inverso da frequência. Então serão medidas que a gente vai usar quando a gente tem apenas um ciclo, apenas uma volta. Então até aqui nós vimos que a velocidade angular é a variação de ângulo dividido pelo tempo, e a velocidade linear seria a velocidade angular vezes o r. Vimos também um pouquinho sobre os ângulos e vimos que a frequência é a quantidade de voltas dividido pelo tempo, que a gente pode expressá-las em hertz, e também nós vimos que o período é o tempo de uma volta. Só voltando aqui então para finalizar, se nós tivermos no Sistema Internacional de Medidas, nós teremos que a frequência em hertz, e nós temos que o período, né? Que é o tempo, vai ser em segundos. Então, se nós considerarmos o objeto que ele dá uma volta completa, nós teremos que o espaço percorrido, o espaço não, né? Acho que a angulação melhor percorrida vai ser 360 graus. Ou, mais importante, mais bonito, colocar 2π, porque essa medida em graus em radiano. Olha só, se eu colocar no lugar
da velocidade angular, bem aqui na formulazinha do V, eu colocar Δθ sobre ΔT, eu vou ter isso aqui da velocidade angular, linear, em relação ao angular, né? Porém, quando eu aplico isso aqui, angular, para uma única volta, eu vou ter que o espaço percorrido em uma única volta é 360 graus, ou seja, 2π. E a gente viu lá em cima que o tempo de uma volta é o período. Então eu posso escrever que a velocidade angular é 2π sobre o período. Essa mesma ideia eu posso aplicar aqui embaixo na velocidade linear. Então V é igual, no lugar da variação de ângulo, eu posso colocar 2π, considerando uma única volta, dividido pelo tempo de uma única volta, que é o T, vezes o R. Tem muito aluno que tem dúvidas sobre essa barrinha aqui, ó. Posso colocar todo mundo dividindo pelo T, tá bom? Isso aqui não muda nada, não. Então nós temos isso aqui. Porém, a gente viu também, até fazer de outra cor aqui, que na verdade o período e a frequência são inversos, né? Ou seja, quando eu tenho um multiplicando, eu posso escrever como o outro dividindo. Então, onde a gente tem o período, Tzão, dividindo, a gente pode colocar a frequência multiplicando. Então, eu poderia também escrever essa fórmula aqui da velocidade angular como ômega 2π vezes f. E também poderia escrever que a velocidade linear é 2π vezes r vezes f. Então é hora de você parar, deixar o seu like se esse vídeo te ajudou e copiar tudo que nós temos aí. Muito obrigado por assistir, fica ligado na próxima parte.